Como disse, para quem não pôde nos acompanhar no primeiro bloco, está disponível, tá? Vai estar gravado aqui no canal, e depois também disponibilizo no YouTube. Falamos aqui sobre a parte de normas e normas, né? Recomendações para uso de ambientes informatizados, algumas precauções e algumas determinações para as aulas práticas, quando forem ocorrer, né? Alguns cuidados que nós temos que tomar com o procedimento de peças e equipamentos. Falamos um pouco sobre eletrostática, né? Citamos alguns exemplos aqui, como disse, está tudo gravado. E, por fim, finalizamos falando sobre a parte de instalações elétricas, porém, dando uma introdução sobre a parte elétrica, tá ok, gente? Uma aula de elétrica, um curso de elétrica vai muito além disso. Aqui nós comentamos sobre algumas orientações, algumas precauções em relação a algumas práticas que nós temos que procurar evitar, porque podem gerar, sim, complicações de funcionamento, e algumas coisas que são muito comuns de encontrar e que tem aí uma ligação direta com a qualidade do que você faz e principalmente com a durabilidade. Isso pode influenciar. Então, finalizamos falando sobre isso e ficou em aberto aqui eu mostrar para vocês. Nós mostramos adaptadores, benjamins, filtro de linha, extensão, e eu não mostrei a tomada e os disjuntores, tá ok? E aí faltou eu colocar esta parte para vocês. Eu vou compartilhar minha tela novamente, ok? Compartilhando a tela aqui. Bom, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Por favor, só me dê um retorno aí. Acredito que estejam, né? Mas vamos lá, só para eu ter certeza. Visualizam a minha tela, o que eu estou vendo aqui? Positivo. Sim, professor. Beleza, então vamos lá. O que nós comentamos no primeiro bloco, em relação aí aos cuidados e evitar algumas práticas que são comuns, mas que tecnicamente são desaconselháveis, tá? E não são desaconselháveis apenas por implicância técnica ou chatice técnica. Não existe implicância nem chatice. O que existe é norma técnica e existe regulamentação técnica. Tudo aquilo que está fora de uma norma e que não segue uma regulamentação está fora de qualquer padrão. E aí, e se está fora de padrão, isto interfere no funcionamento, na qualidade e na vida útil, podendo gerar alguns problemas. Em relação a adaptadores, que nós falamos aqui no final da aula, né? Deixa eu pegar aqui novamente onde estavam os... Isso aqui são os adaptadores, né? Quando é que a gente acaba falando sobre isso? Justamente nesse tipo de situação. Nós temos basicamente em residências, né? Instalações residenciais. Nós estamos aqui falando sobre instalações industriais, estamos falando de residências, né? Tomadas de 10 amperes, que é este formato de tomada, e as tomadas de 20 amperes, né? O que difere uma da outra? Obviamente, o nome está deixando claro, né? Você tem aí uma amperagem diferente, ou seja, uma corrente diferente, uma de 10, outra de 20. Isso está ligado diretamente à potência do aparelho que está sendo usado e o quanto ela vai suportar. Então, se isso está diretamente ligado à capacidade de corrente, que vai interferir diretamente na potência do aparelho, se eu pego, né, um aparelho de 20 amperes, que foi fabricado para trabalhar e receber esse tipo de amperagem, e ligo em uma tomada de 10, que não é compatível, observando aqui, o padrão de 20 amperes tem plugs com pinos e tomadas com orifícios mais grossos, diâmetro de 4,8 milímetro. Então, por padrão de fabricação, ele não se encaixa, ele não cabe numa tomada de 10 amperes. E aí, geralmente, para que possam utilizar o aparelho, né, esse tipo de aparelho, o que as pessoas fazem? Elas vão lá e usam um adaptador, que simplesmente pega um aparelho de 20 amperes conectado
no orifício mais grosso aqui e vai ligar numa tomada menor, de 10 amperes, que foi projetado para uma amperagem menor, que é o caso do nosso exemplo. Tudo bem? Estaria tudo bem se não existisse aqui a questão da corrente elétrica, que tem uma ligação direta com a sua potência. Uma tomada que foi projetada para suportar uma tensão e uma potência não suportará por muito tempo essa, que é muito maior. E esses aparelhos, eles geram mais necessidade, correto? Então, o que é correto fazer, e não é difícil de fazer, pessoal, é trocar a sua tomada. Para não ter que usar um adaptador, você vai até uma loja de materiais elétricos ou um depósito de materiais para construção e compra uma tomada com a amperagem correta. E troca este terminal aqui, ó. É só desmontar. Obviamente, se você não conseguir fazer isso, não creio que seja necessário contratar um eletricista para isso, tá? Não é tão complicado trocar, tudo bem? Por via das dúvidas, né? Convém, desliga os disjuntores, né? Para não ter passagem de corrente aí, e você simplesmente substitui. E aí você passa a ter o quê? O dimensionamento correto. Dimensão correta é quando você prepara o ambiente para receber aquela potência, aquela tensão e aquela carga. Senão eu tenho uma sobretensão. E sempre que ocorre uma sobretensão, os disjuntores, que são esses sujeitos aqui, cadê eles? Os disjuntores que ficam num quadro desse tipo aqui, ou parecido com isso na sua casa, talvez um pouco menor, tá? Ver se eu acho um menorzinho aqui, não tem nenhum exemplo aqui para mostrar. Isso aqui são os disjuntores. Eles ficam no seu quadro de luz aí na sua casa e eles são ligados aos seus circuitos elétricos. Uma ligação bem feita, sendo bem abrangente aqui, não vou entrar em detalhes porque eu também não sou especialista na área, mas uma base a gente precisa ter para atuar dentro desse segmento aqui. Quando você distribui o seu quadro elétrico na sua casa, digamos assim, né, ou contrata alguém para fazer isso de forma organizada, ele separa em circuitos, ou seja, são fiações específicas para cada coisa. Então eu deixo, como nós já comentamos aqui, estamos só fazendo um review, um circuito para geladeiras, como disse o professor Michael, um outro equipamento, um outro dispositivo, um eletrodoméstico muito interessante, que puxa muita amperagem também, máquinas de lavar. Não convém utilizar máquinas de lavar no mesmo circuito elétrico que outros dispositivos, vai haver uma certa, digamos assim, interferência. Então, você vai separando circuitos específicos para dispositivos que precisam de um trabalho mais específico, com uma demanda maior, para que não haja interferência nos demais, para que não aconteça também, como foi o relato da nossa colega aqui em sala de aula, falando sobre a serralheria, que usa no mesmo espaço, acho que no mesmo terreno, né? E provavelmente usando a mesma rede elétrica, equipamentos de solda de uso profissional que puxam muito, eles demandam muita eletricidade, e isso sobrecarrega o quadro de energia. Muitas vezes, apenas, dependendo do porte, né, desses equipamentos, apenas projetar um circuito elétrico específico para ele não resolve, hein? Dependendo do tipo de equipamento que está sendo usado, se for industrial, muitas vezes você tem que mudar até o fornecimento, né? A potência do fornecimento que chega para o imóvel. Porque isso também não dá conta, né? Como aconteceu conosco em 2009, 2010, 2011, entre 2009 e 2011, que foi a reforma da ETEC. Eu estou contextualizando aqui para pontuar o exemplo. Como já disse em algumas oportunidades, a escola técnica aqui em Mongaguá, ela não foi projetada inicialmente para ser uma escola técnica, para ter 5, 6 laboratórios com 20 computadores. Então, foi feito umas ampliações, né, adaptações, e chegou um momento que o quadro elétrico ficou, digamos assim, congestionado demais, e a demanda de eletricidade passou a ser muito grande para o fornecimento que nós tínhamos. Então, precisou de 2 processos aí. Reestruturar a rede elétrica da escola, que foi reorganizar todos os circuitos para os laboratórios, salas de aula,
departamento, secretarias, esse tipo de coisa. Esse foi um ponto. E o outro foi também pedir a substituição do transformador que nós tínhamos na escola, por um com uma potência maior. O número de salas de aula aumentou, a quantidade de pessoas frequentando a escola praticamente triplicou ou quadriplicou. Então, mesmo reestruturando o quadro elétrico, a energia que chegava através do transformador via companhia elétrica não era suficiente para a nossa demanda. Foi feita uma solicitação via órgão público e, passado um período de tempo, foi feita a substituição. Tudo seguindo o quê? Parâmetros técnicos. Tudo dimensionado corretamente para a necessidade da escola. A diferença da escola para um estádio de futebol, para um hospital e para as nossas residências, é que simplesmente muda a proporção. Mas eu também tenho uma necessidade que precisa ser dimensionada na minha casa. Se eu tenho uma necessidade de uso que está sendo alimentada muito abaixo, eu vou ter, digamos assim, um gargalo, e eu não consigo ter um funcionamento adequado. Geralmente, em residências, tem também um padrão, não foge muito disso, tá ok? E aí, realmente, você organizando o seu quadro de disjuntores, né, onde cada circuito tenha um dispositivo como esse como organizador, né, chuveiros, máquina de lavagem, geladeira, ar-condicionados, né, que também puxam muita corrente elétrica para que você não tenha a sobrecarga. Isso garante um bom funcionamento e uma boa vida útil. E aí, combinando as duas coisas, além dos disjuntores, né, que tem que estar devidamente dimensionado, você tem que usar as tomadas devidamente corretas. Perfeito? Uma coisa muito bacana também para se fazer, a identificação das tomadas, tá? Isso aqui, gente, necessariamente, não é que isso muda o resultado final das coisas, né? Dentro do laboratório da escola, nós temos o cuidado, né, e foi projetado dessa maneira, aonde nós temos tomadas 220 volts, todas são na cor vermelha. É uma maneira de identificar. Além da cor vermelha das tomadas, todas são etiquetadas, tá ok? E pasmem, mesmo assim, vez ou outra, alguém distraidamente liga aparelhos dentro da tensão errada e queima. Tudo bem? Dentro do ambiente educacional, nós temos 3 momentos. Educacional e treinamento, né? Nós temos o momento informativo, quando a gente informa para vocês, né? Temos o momento do entendimento e da compreensão, e tem o momento que a gente aguarda que as pessoas entendam como funcione e se adequem, né? Preste atenção. Já tive o desprazer, né, numa aula, durante uma semana, o mesmo aluno queimar 3 fontes de alimentação na mesma semana pelo mesmo motivo. Ligar a fonte na tomada errada. Queimar 3 na mesma semana. E eu confesso a vocês que fiquei extremamente aborrecido e, sincero e honestamente, eu não aceitei pedidos de desculpa. Você vai repor. Porque não existe acidente que ocorra 3 vezes sem que você esteja realmente muito desinteressado do que está fazendo, né? Então, quando isso ocorre, a gente sai da esfera educacional e a gente vai na esfera da responsabilidade. Reponha. Porque não é normal queimar 3 fontes na mesma semana. E detalhe, tá, gente? Detalhe, isso não ocorreu numa aula de primeiro módulo, porque supondo que isso ocorra numa aula de primeiro módulo, é óbvio, também não seria normal, mas nós já teríamos um olhar diferente. Num aluno de segundo módulo que já está na escola há 1 ano, esse tipo de procedimento, né, com fone de ouvido se justifica, né? Não dá. Aí, nesse tipo de ocorrência, a gente solicita, sim, que reponha o patrimônio público, né? Porque eu acho que acidentes acontecem, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção no que está fazendo, porque estamos no ambiente de treinamento, mas poderia ser um ambiente de trabalho. Então, assim, nós temos o cuidado de identificar com a cor e etiquetar. Professor, mas se eu
fizer isso, eu tenho que pagar outra na escola? De jeito nenhum, gente. Como eu disse, a gente entende perfeitamente que essas coisas acontecem. Agora, não é natural queimar 3 na mesma semana e ainda achar engraçado e você ouvir da turma, pede música, professor? Aí não dá, né? Aí não dá, porque a gente não está aqui formando, digamos assim, humoristas, né, gente? Não estamos numa aula técnica para trocar fonte, às vezes, de um computador, queimar 3 e falar que tem que pedir música. Aí não dá. Então, aí tem numa hora como essa, você tem que realmente chamar pela responsabilidade. Então, além da questão do padrão, você tem essas questões que identificam. Se você não usa uma tomada colorida, isso muda as coisas? Não, pessoal. Uma etiqueta resolve, ou muitas vezes nem etiqueta nem nada. Tem pessoas, tem alguns lugares que não fazem essa identificação. Dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um laboratório, principalmente nós aqui que trabalhamos com formação, nós achamos de bom tom mudar a cor. Tomadas 220, nós usamos vermelho. Em alguns lugares, faz dessa forma. Particularmente, como eu sou meio sistemático e metódico, aqui na minha casa, eu fiz questão de todas as tomadas 220 colocar o tomada vermelha, para evitar qualquer tipo de coisa. Eu acho que é uma maneira de identificar melhor, tudo bem? E aí, voltando, alguma dúvida sobre a tomada de 10 amperes e tomada de 20 amperes? Alguma pergunta sobre disjuntores? Eu não vou Professor, entrar em detalhe. Oi, pois não, diga. Pode então, falar. não é uma dúvida, na verdade, né? Porque o que acontece? Eu tenho visto muitas pessoas comprando um adaptador de 20 amperes para colocar na tomada que é de 10 amperes. Aí eles ligam, um exemplo, ligam o micro-ondas. Eu já vi torrar toda a sua parte elétrica, porque o fio não era adequado. Então, Fabiano, foi o assunto que nós começamos a tratar aqui no início, né, no primeiro bloco. A questão aí é um conjunto, tá? Não é somente o fio. O fio, sim, ele não é adequado, como a própria tomada não é adequada e, principalmente, a amperagem também não é adequada, né? Quando você coloca um dispositivo de 20 amperes ligado numa tomada projetada para receber 10, você está em sobretensão, em sobrecorrente. Então, a potência que vai estar operando ali é muito maior do que aquela tomada foi projetada. Então, você vai ter um superaquecimento, porque você tem uma sobretensão de energia ali. E dependendo do tipo de aparelho, você pode derreter aquilo rapidamente, como pode ser algo mais lento. E aí nós temos várias questões que podem aumentar ou diminuir o risco. Quando você tem um tipo de coisa como essa, que é uma prática equivocada, que nós comentamos aqui no primeiro módulo, no primeiro bloco, você tem aqui, ó, a participação direta dos disjuntores, que quando eles são dimensionados corretamente dentro da especificação, o cabo ele não chega a derreter, porque o aquecimento acima do normal já é suficiente para desarmar o disjuntor e passar e suspender o fornecimento de energia. Tá ok? Muitas vezes, também equivocadamente, algumas pessoas costumam hiperdimensionar os disjuntores, colocam acima da capacidade. E aí acreditam que estão mais seguros. O disjuntor, ele tem que ter o efeito contrário. Se você coloca um disjuntor mais potente, ele vai se tornar mais resistente. E a ideia do disjuntor dentro do seu quadro de distribuição não é resistir, é desarmar. Quando ele estiver recebendo uma tensão, uma sobrecarga acima do que ele foi projetado, ele tem que simplesmente desarmar e desligar. Se você colocar um mais potente, ele vai suportar. E aí, você tem, aí sim, o processo se prorroga, porque ele não desarma, ele permanece fornecendo corrente elétrica, aí vai derreter, pode queimar, pegar fogo e ter um curto, e enfim, até coisa pior. Mas quando você comete este erro, né, de tentar colocar 20 amperes em 10, quem vai sentir a corrente? Circuito. O circuito sentindo, se os disjuntores forem bem dimensionados e estiverem corretos, eles desarmam na hora. E o que nós temos que fazer para tornar isso correto? Primeiramente, adaptador não é recomendado tecnicamente. Não é recomendado porque ele está fora de padronização, né? 20 é 20, 10 é 10. Se você tem, por exemplo, um avião que foi projetado para receber de carga 500 quilos e você colocar 2 toneladas, o que será que acontece com o avião?
Se ele sair do chão, ele volta, ele cai. Por exemplo, se você tem um navio cargueiro que serve para receber, sei lá, 800 toneladas, e você tem 3.000 toneladas, né? O que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, nós temos dentro do nosso consciente ou do nosso subconsciente popular, muitas vezes isso a gente tem que começar a mudar dentro do nosso trabalho, que é a parte de treinamento. E não é para nós, né, que já somos adultos, mas começar a conscientizar as gerações seguintes que seguir regras é correto. Nós temos uma cultura, eu digo nós, todos nós, de que burlar regras é legal, de que não seguir padrões e fazer funcionar é mérito. Não, gente, isso é desajuste. Isso é pacto com o equívoco. E aí, dentro de uma área técnica, você não tem a dúvida, você pagará por isso. É o planejamento a curto prazo. O jeitinho, né, que nós chamamos de jeitinho brasileiro, em outros lugares, nós somos conhecidos por planejar a curto prazo. Isso, né, de um modo geral, quando você conversa com um norte-americano, um espanhol, eles falam, vocês com esse jeitinho de vocês, brasileiros, vocês resolvem hoje, amanhã quebra, tem que fazer de novo. Que vantagem vocês levam nisso, né? Então, o mundo chama o nosso jeitinho de planejamento a curto prazo e que não dá resultado a médio e longo prazo. E todo resultado a curto prazo, ele te deixa na mão depois. E quem trabalha com projeto, quem trabalha com solução, não soluciona agora, soluciona para agora e para depois. Se você presta um serviço de atendimento e vai socorrer alguém dentro de um suporte de manutenção, dar atendimento de uma rede elétrica, uma rede de computadores, você não vai simplesmente pôr para funcionar, virar as costas e ele para. Por isso que você segue padrões. Por isso que um projeto de eletricidade tem que ter o quê? Um dimensionamento de demanda. Se eu preciso dar suporte a X consumo, é isso que eu tenho que projetar. Se eu colocar um pouquinho a mais, tudo bem, mas se eu colocar a menos por uma economia ou para ganhar tempo, vai dar ruim. Então, os adaptadores são um problema, porque eles são simplesmente uma solução que, tecnicamente, sincero e honestamente, não eram nem para serem vendidos, né? Porque eles estão fora de padrão. Eles geram um acidente. Diferente, nós já comentamos isso aqui, os benjamins, que também são uma forma de adaptar, né? Mas eles são menos prejudiciais que um adaptador. Porque o benjamin, simplesmente, é que estou repetindo, acho que para quem não estava aqui no primeiro bloco, tá? Isso aqui vai estar gravado também, que foi falado aqui. O benjamin, ele permite que você ligue mais de um aparelho na mesma tomada. Assim como, por exemplo, né, uma extensão vai fazer a mesma coisa. Você pode ligar vários aparelhos em linha aqui, né? Mas eu tenho a extensão e tenho o filtro de linha. O filtro de linha, ele tem um circuito também ali, um mini circuito, né? Pelo menos um bem simples, um fusível ele vai ter, que vai dar uma proteção para para a extensão. No caso, o filtro de linha, isso aqui é um filtro de linha, ele tem um fusível aqui. A extensão, ela é direta, são ligados em série, que também vai funcionar muito parecido com o benjamin. Você está sobrepondo aparelhos na mesma tomada, que foi dimensionada para uma amperagem e uma potência. Mas aqui, a princípio, o problema é cálculo matemático. Se você está aqui, nós temos 3 tomadas, ó. Posso ligar 3 aparelhos numa única tomada, de 10 amperes. Se nós estivermos numa rede de 127 volts, 10 amperes por 127 vai dar 1.270 watts. Então, até 1.270 watts, essa tomada vai receber e vai funcionar perfeitamente. Isso é um cálculo de matemática. A amperagem de 10 amperes vai suportar numa rede de 127 volts até 1.270 watts de potência. Acima disso, tem o que nós chamamos de sobretensão e também vai dar ruim. Vai superaquecer. Se os disjuntores estiverem de acordo, vão desarmar. Se não, pode simplesmente danificar a rede elétrica ou, dependendo do tipo de aparelho que estiver ligado, poderá queimar o aparelho. Por isso que esse tipo de prática deve ser feito com certo cuidado, né? E sem exageros, né? E como eu mencionei aqui no primeiro bloco, além do pessoal usar, às vezes, uma extensão, que não tem problema, como eu disse, desde que você dimensione e não extrapole o limite,
problema é quando você simplesmente começa a jogar benjamins aqui no meio, né? Aí você vai extrapolando. E o adaptador, que de todos é o mais complicado, porque aí você está jogando uma amperagem acima e aí realmente não há. E tudo isso é fácil de resolver, gente. Isso aqui não é tão barato. Olha o preço aqui no Amazon, ó. R$ 13,25 um adaptador. Talvez aqui com R$ 20, você compra uma tomada, cara. E você troca e está resolvido, que a tomada está revestida com um dispositivo ali para 20 amperes. Não vai superaquecer, e aí também tem um outro lado, né, gente? Eu não vou entrar em detalhes de rede elétrica, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer em outro momento. Eu vou convidar o professor Marcelo, que ele é, né, da CPFL, trabalha com isso há mais de 30 anos, para a gente poder falar só sobre aterramento e com mais propriedade sobre algumas questões em relação à rede elétrica. Mas nós temos hoje algumas variações aqui, algumas questões técnicas que são complicadas, né? Por exemplo, né? Você vai num depósito de material para construção, hoje você tem uma quantidade de cabos, fios, né, que você pode comprar, de várias marcas, tudo bem, várias procedências e vários padrões de fabricação. A questão ambiental hoje, ela tem premiado, ou digamos assim, estimulado a reciclagem, e isso realmente é positivo, e a gente tem que enaltecer, temos que incentivar a utilização de produtos reciclados. Mas é necessário também haver um bom controle sobre a qualidade de dispositivos reciclados, né? Já vi alguns questionamentos, não vi embasamento científico, então a gente tem que falar sobre isso com cautela, porque quando você lê algo e está embasado cientificamente, isso tem uma comprovação. Quando é ainda uma avaliação que está em estudo, a gente aguarda antes de falar, olha, não serve, mas já há um alerta nesse sentido. Cabos, fios utilizados para a rede elétrica, que são feitos com plástico reciclado, né? Alguns têm se demonstrado um pouco mais sensíveis à alta temperatura. E mesmo quando comprados dentro da espessura correta, eles acabam sucumbindo à temperatura, mesmo estando dentro do padrão. E aí você tem esse problema. Você dimensionou correto, você comprou o cabo correto, utilizou o disjuntor corretamente, e em algum momento aquilo te deixa na mão. Você vai lá, repara um disjuntor, fala, bom, de repente o disjuntor está com algum problema, vou comprar outro disjuntor da mesma amperagem, talvez de um fabricante diferente, mas talvez esse disjuntor esteja com defeito. Passa um tempo, desarma de novo. E aí você começa a desconfiar e conversando com alguns profissionais, lendo e pesquisando, você começa a chegar neste denominador comum, que, como eu disse, antes de afirmar nós precisamos de um fundamento científico. Mas há, sim, já há vários profissionais que optam por não adquirir esse tipo de equipamento. Para esse tipo de uso, tá? Porque, não veja bem, equipamentos reciclados são muito bons. Vale lembrar que na nossa ótica, aqui na nossa área de atuação, países como Canadá, Japão, Coreia, já reutilizam quase que 100% dos dispositivos em suas linhas de produção. Quase não utilizam mais recursos naturais para a produção de produtos eletrônicos. São praticamente quase que 100% reutilizados. Em alguns lugares até já chega a 100%, sem afetar a qualidade. É que no caso de material para elétrica, para instalação elétrica, a gente tem esse cuidado, né? Resistência a alta temperatura, material reciclado muitas vezes de uma procedência, né, importado. Não vou entrar no mérito aqui de falar que é chinês ou não, mas enfim, acaba não obedecendo. E aí a gente tem que tomar cuidado também com quem está fazendo essa importação, com quem faz a verificação da qualidade, porque eu tenho uma certa... Aí é a minha opinião mesmo, tá? Eu acho que ser perito de caixa preta é fácil, né? Descobrir a falha do avião depois que ele caiu é maravilhoso, mas seria melhor ter feito isso antes, né? Então, às vezes, o Inmetro me aborrece, né? Porque você, depois que apareceu o problema, você fala que está errado, seria melhor que nós, então, tivéssemos um controle melhor no que está entrando no país.
porque isso aqui coloca em risco não apenas a funcionalidade de dispositivos eletrônicos, mas pode colocar em risco, digamos assim, vidas, né? Então, não se trata apenas de equipamento eletrônico funcionando, mas bem-estar de pessoas. Tá ok? Bom, segunda parte aqui da aula, o que eu falei que eu ia dividir o protagonismo, né? Que eu não ia ficar aqui falando de novo, já falamos aqui sobre esse assunto. Esse assunto, para quem chegou depois, pessoal, está gravado, tá ok? Depois eu disponibilizo o link para vocês aqui, tanto no canal já fica gravado mesmo, mas como nós recebemos a notificação de que vai ser retirado, então eu estou colocando no YouTube, perfeito? E vou colocar uma atividade aqui para vocês no seguinte sentido, tá? Vocês vão fazer uma análise técnica das instalações elétricas de vocês em casa. Mas, ó, sem maquiagem, hein? Eu quero os bastidores. Vocês vão fotografar tomadas. Eu vou fazer, primeiramente, eu vou mostrar a minha aqui, ó. Que enquanto eu estava no intervalo, eu estava fazendo uma varredura, fazendo um pente fino aqui na minha rede elétrica. Fotografei minhas tomadas. Eu tenho tomada aqui que já derreteu, tá ok? E eu vou mostrar para vocês. Eu só vou pegar aqui no Google Fotos, tá no celular, e vou compartilhar. E eu quero um relatório técnico de vocês das condições elétricas de vocês. Tomadas, quem está usando o Benjamin, eu quero ver o Benjamin. E a gente vai fazer ainda até o final do curso aqui, vou trazer o professor Marcelo, a gente vai dar um jeito nisso, porque, como eu falei, um Benjamin e um adaptador sai mais caro do que o espelho de uma tomada corretamente. Então, por que a gente não faz certo? Qual o problema que a gente tem em fazer as coisas direito, né? Se é não saber, a partir de agora estamos sabendo. E a partir do momento que eu tenho conhecimento e isso não molda o meu comportamento, aí eu pergunto, o que nós fazemos com o que sabemos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar as imagens das minhas tomadas aqui. Não sou um perito em elétrica, tá ok? Eu nem tenho curso de elétrica, a minha área é ciências da computação. Porém, tenho que conhecer um pouco por uma questão até de não estar náufrago, né? Completamente perdido na área. Tem que saber. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minhas imagens aqui, eu vou compartilhar com vocês aí no chat. Mas, como disse, sem maquiagem. Quem tiver com gambiarra, quem tiver com adaptador, fotografa e joga na rede. Não tenha medo de virar meme. Ô, Rodrigo, calma aí. Peraí, primeiramente eu vou colocar o enunciado para vocês aqui, eu vou compartilhar as minhas fotos, eu vou colocar um roteiro para vocês seguirem e vocês vão ter um prazo para fazer, não é assim não. E fica calmo, Rodrigo. Não, isso aqui é uma análise técnica, fica tranquilo, ninguém aqui não vai passar vergonha, não. Porque eu também tenho uma tomada aqui, acabei de ver, eu tenho uma tomada aqui na sala que está derretida, eu tirei a foto, peraí, pô, quem sabe faz ao vivo, a gente vai aqui, transparência total, cara. Quer perguntar alguma coisa, Gabriel? Fica à vontade. Tá com a mão levantada, Gabriel. Fica à vontade. Quiser perguntar algo, tranquilo. Só falar. Vou pegar as minhas fotos aqui e vou compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho. Tranquilo, Gabriel. Não tem problema. Então, quem não tiver, depois a gente dá um jeito aqui. Eu dou uma alternativa aqui. Tranquilo. Eu vou só pegar as minhas imagens aqui do meu relato técnico aqui, que na verdade são apenas fotos, e eu vou comentar a situação de algumas coisas aqui, porque vale, né? Estamos aqui falando sobre a questão de instalações elétricas, e se eu estou cobrando padrão técnico, eu tenho que seguir. Ou então, como é que é isso? Aqui eu estou pregando algo que eu não sigo? Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu só pegar minhas fotos aqui. Um minutinho. Professor Wagner, antes de você mostrar, eu vou mostrar aqui a de casa que na hora que você estava comentando, a minha esposa apontou para mim e falou, olha, você está fazendo errado. Com Boa, todo Silvio. o conhecimento que você tem, você faz errado também. Eu vou roubar aqui a tela. Ah, não, eu não sou apresentador. Peraí, eu vou colocar você como apresentador, Silvio, só um minutinho. Cara, e toda semana agora eu vou fazer questão de colocar o que eu acabo esquecendo, mas tranquilo, já coloco você também aqui já. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui, Silvio. Ordem alfabética aqui. Pronto, Silvio, está como apresentador aí. Fica à vontade. Ó, tô tirando meu áudio para não te atrapalhar, hein?
eu acabei de tirar a foto, né? Já que é para mostrar. Aqui. Esse daqui é um filtro de linha que está ligado nessa tomada aqui. E este outro filtro de linha está ligado neste primeiro filtro de linha. Professor, para mim, por enquanto, não está aparecendo, não. A foto. Ou não está aparecendo? Ah, peraí. Opa. Até aparece, mas bem pequenininho. Ah, agora foi. Beleza. Então, deixa eu dar um... Tá onde o senhor está na comunidade, chefe? Aqui, ó. Este filtro de linha está ligado nessa tomada aqui de baixo. E este outro filtro de linha está ligado neste primeiro. Então, aqui neste primeiro filtro, eu tenho a fonte do aparelho da fibra ótica, a fonte do roteador Wi-Fi, a televisão, deixa eu ver a televisão, e a impressora. Aí aqui tem o filtro de linha ligado, esse aqui de baixo, que tem o aparelho de som, tem um notebook que eu uso para poder colocar as músicas no YouTube nessa televisão para o meu filho assistir. Então é um deskbook, porque ele fica ligado 24 horas. A bateria já está viciada, então não tem como ficar sem, né, ele conectado. E se desliga, ele não liga novamente, ele está com problema no circuito de startar ele. Então, assim, para ficar mais fácil, eu deixo ele ligado direto. Eu tenho o carregador deste notebook que eu estou utilizando e mais o carregador de celular. Só tudo isso ligado juntos. Numa única tomada. Certo? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Pode ter certeza disso. Professor Wagner, cansei de passar vergonha, agora é com você. Rodrigo, pelo menos é filtro de linha. Tá um filtro de linha ligado em outro filtro de linha. Né? Agora que eu tô vendo o chat aqui. Então, o ideal é ele não ficar ligado direto na tomada, né? O notebook. Mas, assim, ele já está danificado. Né? Ele não tem, assim... A solução dele foi comprar um novo. Porque ele já estava com problema em startar ele, né? Isso mesmo antes de eu utilizar ele para esse fim, ele já tinha esse problema. Eu ligava ele, só aparecia luz de energia, mas ele não subia driver, não subia HD, não subia CPU. E eu, com vontade de economizar tempo, eu acabei optando por não mexer muito, porque pelo que eu pesquisei, ia dar muito trabalho, é um vício da placa-mãe dessa marca, é um Asus, né? E eu vi que várias pessoas reclamaram desse mesmo problema, eu falei, então não acho que eu vou sofrer à toa. Então eu preferi deixar ele. Então ele fica ligado ali direto, quando eu quero colocar música no YouTube para o meu filho assistir nessa televisão, como ela não é smart, né? Eu ponho no HDMI, já tá ligado nele, eu cabo direto, vou lá, entro no YouTube, tem algumas músicas que eu deixo aqui direto, e assim a gente é feliz. Quase isso, Fabiano, quase isso, viu? Ô Silvio. Oi. Só para dar um feedback, eu caí aqui por uns minutinhos, já estou de volta, hein? Só para deixar claro, eu retornei. Mas você viu a minha situação aqui? Não vi, Silvio, desculpa, realmente eu caí e não estava conseguindo voltar. Consegui retornar agora, por favor, me dê este privilégio. Eu já mostrei aqui pro pessoal, eles já curtiram com a minha cara. Vou dar um zoom aqui para contextualizar. Eu tenho um filtro de linha ligado em uma tomada aqui embaixo. Nesse filtro de linha está ligado o aparelho da fibra ótica, né, uma fonte do aparelho da fibra ótica, uma fonte do roteador Wi-Fi, a televisão
e qual que foi o outro que eu falei? A impressora. E nessa última tomada que está ligado, esse outro filtro de linha, aqui de baixo, no qual está ligado um rádio, um notebook que eu uso como se fosse um aparelho para conectar a internet e passar na televisão, porque ele já está condenado, esse meu notebook. A bateria já está viciada, ele tem problema de startar, então eu deixo ele ligado full time. Tem um carregador de celular e mais o carregador desse notebook que eu estou usando, né? Mas pelo menos, como o Alan comentou, são todos filtros de linha, né? Então está um segurando aqui o outro. E a tomada aqui firme e forte resistindo. Olha, Silvio, bonito, hein? É o que tem para hoje, né? Minha esposa pegou e falou, não, como pode uma coisa dessa? Eu falei, olha, não dá, não tem tomada. Todos os eletrônicos, os eletroeletrônicos, assim, eu tenho conhecimento que eles, assim, que nem aqui agora, neste momento, eu estou ligado 2 notebooks, a televisão e os 2 equipamentos de internet, né? O fibra ótica e o Wi-Fi. Eu sei que eles ligados juntos não vai exceder, né? Ô, Fabiano, não é isso não, pô. Me mandou ali no chat. Então, assim, eu sei que eles não excedem, né? Porque são equipamentos eletrônicos, não são equipamentos elétricos. Os elétricos, eles têm um maior consumo, né? Quando eu ligo o som, normalmente a televisão não está ligada, né? Às vezes eu ligo o som com o notebook, aí eu mando o áudio do notebook para o som, se eu quero só ficar ouvindo a música também, acontece isso às vezes. Se eu estou usando a impressora, normalmente a televisão não está ligada. Então é sempre assim, né? Nunca está todo mundo ao mesmo tempo. É muito difícil acontecer. Ô Silvio, isso. Manda. uma informação técnica importante aí, e não é para, digamos assim, por corporativismo não, tá? Mas aproveitando a colocação aqui do Isaac, de uma extensão sobre outra extensão, Isaac, corretamente não é uma extensão, isso aqui são filtros de linha. Lembrando que a extensão, ela não tem a proteção do fusível. Então, aqui, né, brincadeiras à parte, tecnicamente, o professor Silvio aqui ainda tem um amparo, que são filtros de linha em cascateamento, em série, aonde o protetor desse aqui, que é o fusível, caso haja uma sobretensão aqui, ele desarma, ele desliga, queima o fusível e você troca, e assim sucessivamente. Você tem um filtro de linha conectado a outro, e cada filtro de linha tem a sua proteção individual, que é o fusível. Não é uma extensão. A extensão é quando você liga direto e não tem a proteção, que é o fusível. Lembre que foi o assunto da primeira aula. Extensão não tem a proteção, que é o fusível, e se tiver ainda um circuito, são os mais caros, né, que tem um circuitinho para evitar ruído, aquele é ainda melhor, mas nesse caso aqui, querendo ou não, pode até não estar esteticamente, falar, olha, é um manual não, mas temos o filtro de linha com os fusíveis que desarmam, que não tem absolutamente nada a ver com a extensão, hein, gente? Então, aqui, Silvio, tecnicamente, você ainda tem o amparo do fusível, tá ok? Sim. Que fique claro. Sim, aqui ainda cabe recurso no Supremo. Mas se fosse extensão, aí não dá, aí não tinha como fazer mais nada, né? Porque aí, no caso, você está ligado em série, mas como tem o filtro os fusíveis têm esta possibilidade de proteção. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tem, por exemplo, cascateamento de uma rede, um switch ligado em outro. Isso é possível, tecnicamente, sim. Agora, extensões, não. Quando você liga uma extensão na outra, é um Benjamin de extensão. Aí, aí acabou. Aí não tem jeito. As pessoas elas têm que ter noção que a extensão, ela serve para quê? Você dar uma extensão ao equipamento que você está utilizando. Se você está usando uma furadeira que ela tem um fio curto e você precisa usar ela perto do teto, tal, não tem nenhuma tomada próxima, você liga ela em uma extensão, porque você está estendendo o comprimento daquele cabo, né? É para isso que ela serve. Ela é um equipamento útil se for utilizado da forma correta, né? O problema começa quando se vem uma extensão com 3 tomadas.
O ideal seria as extensões com apenas uma tomada. Por exemplo, eu tenho uma máquina, uma VAP, que não é VAP, né, mas uma lavadora de alta pressão, e a tomada dela é de 5 metros. Só que assim, o corredor de casa é comprido, então com 5 metros não tem tomada para ficar conectando. Aí sim, eu fiz uma extensão, comprei um fio um pouco mais grosso, né, uma tomada mais grossa para poder fazer só para isso. Então ela é desconectável, mas eu tenho uma extensão robusta que é para estender o comprimento do cabo da lavadora de alta pressão, que é essa a função dela. Não, correto, Silvio, correto. E aqui no caso aqui deu para entender perfeitamente. E assim, gente, tem coisas que são um pouquinho diferentes, né? Como nós mencionamos aqui no início da aula, extensão é extensão, filtro de linha, filtro de linha. Como o próprio professor mencionou aí, a extensão tem essa funcionalidade, né? De fazer com que você alcance uma distância maior, né? Eu praticamente uso extensão aqui, por exemplo, para usar, às vezes, o notebook no lugar mais distante, se não tiver perto de uma tomada, eu uso uma extensão, mas normal, apenas para aumentar a distância, quando também estou sem bateria, e quando eu não quero usar o cabo de alimentação. Pessoal, vou compartilhar também aqui as minhas fotos, tá? Eu não estou escondendo o jogo, não. Faço questão de mostrar uma tomada derretida aqui e explicar a origem do problema. Vamos lá. E depois eu quero ver as de vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui primeiro as fotos aqui, deixa eu deixá-las no ponto, para que a gente possa fazer compartilhar essa experiência aqui. Acho que tem alguém com a mão levantada. Fica à vontade, é que eu não estou vendo agora, eu estou separando as fotos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está com a mão levantada. Gabriel, quer falar alguma coisa? Não? Bom, vamos lá. Vou aproveitar então, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui as imagens que eu fotografei das minhas tomadas, as de 10 e as de 20 amperes, né? E justificar, talvez, algumas questões que não estejam tecnicamente tão corretas, mas algumas aqui eu posso explicar perfeitamente e eu não estou aqui querendo dar uma de Gilmar Mendes, hein? Eu explico. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão visualizando minha tela aí? Está aparecendo sim, professor. Beleza. Bom, aqui, ó, eu estou com a primeira imagem, tá? Eu estou com o Google Fotos aberto aqui. Essa tomada é uma tomada de 10 amperes. Ela fica aqui na minha sala. E vamos lá. Como é que uma tomada de 10 amperes fica desta forma aqui, ó? Detalhe, ela ainda está funcionando. E aí, deixa eu já fazer o meia-culpa aqui. Antes que alguém pergunte, professor, por que você ainda não trocou? Eu falei, é verdade, já devia ter trocado isso aqui. Então, -1 para mim, já devia ter trocado. Mas vamos à origem desse detalhe aqui, né? Por que esta tomada de 10 amperes está aparecendo aqui, ó, os olhinhos aqui do pânico, né? Já caiu, ó. Tá com o olho meio roxo aqui. O do meio, o aterramento, também já torceu. Simplesmente aqui houve o quê? Uma sobretensão, gente. Isso aqui, né, eu vou falar baixo, né, porque senão você sabe que em casa é assim, né, quem tem razão são as meninas, né, e não é uma questão de empoderamento, é porque elas têm razão mesmo, então deixa eu ficar quieto. Mas aqui, simplesmente, usaram o secador de cabelo de 20 amperes com adaptador na tomada de 10, né? O que aconteceu com a tomada? Derreteu. Então, qual que é o próximo passo agora aqui? É trocar este espelho, né? Esta tomada. Eu vou pegar esta tomada aqui, eu olho aqui o fabricante, que é da FAME, vou até um depósito de material mais próximo aqui e procuro uma tomada que seja compatível com esse modelo. Se eu não achar, pelo valor, e geralmente isso ocorre, né? Se eu não achar, pelo valor eu troco uma inteira. Porque sendo matemático também, não precisamos aqui do Paulo Guedes para nos ajudar, como eu mostrei para vocês, o valor de um adaptador e de uma tomada é muito próximo. Então, não faz muito sentido a gente insistir
com adaptadores, já que você pode usar diretamente uma tomada na amperagem correta. Isso aqui não acontece, pessoal, usando uma única vez, tá? Isso aqui provavelmente não, né? Foi pelo uso recorrente. A temperatura eleva muito, aquece, e detalhe, hein? Em nenhum momento o meu disjuntor desarmou, tá? Mesmo estando devidamente dimensionado, eu vou mostrar fotos de disjuntores, tá ok? Então, essa tomada aqui fica na sala, e de vez em quando, né, as meninas aqui, elas secam o cabelo, e vão para a sala aqui para secar o cabelo, e tá vendo televisão, e já era, derreteu a tomada. Ponto. Nesse momento aqui, eu não consigo usar aqui o meu notebook. O meu notebook não liga aqui de jeito nenhum. Só dá para usar nessa tomada qualquer aparelho que tenha aquelas tomadas que não tem o pino do meio. Do contrário, não entra. Tá? Uma informação importante que eu não mencionei, tá? A galera que faz isso em casa, pega o pino do meio do TR e quebra. Se você fizer isso com um aparelho novo e acionar a garantia e levar o cabo junto, você pode perder a sua garantia, viu? Quebrar o pino do meio e levar depois, durante uma garantia, o cabo, não leve. Isso faz você perder a garantia, hein? Tá ok? Vou levar, hein? Vou pegar outra aqui. Aqui está do lado do sofá, tem aqui a tomada. Deixa eu pegar aqui um filtro, uma extensão, tá ok? Isso aqui é uma extensão que eu tenho aqui, ó, vamos lá. Vamos aos fatos aqui. Aqui não é um filtro de linha, é uma extensão, tá? Essa extensão aqui, ó, eu usei um cabo, isso aqui fui eu que montei essa extensão, um cabo com uma espessura mais grossa, tá? E esta caixinha aqui, ela é uma caixinha, até não é uma caixa barata para extensão. Eu, obviamente, calculei, porque aqui eu uso, atrás deste painel, deste rack, eu tenho aqui o roteador, eu tenho o modem da Vivo, e aqui, às vezes, eu gosto de sentar aqui ao lado para usar o notebook, né? E, às vezes, também vai carregar o celular, alguma coisa do tipo. Então, eu deixo a extensão aqui. Detalhe, somando, né? Somando os aparelhos que eu uso aqui, 3, jamais vai passar acima de 1.270 watts de potência. Tá ok? Então, está dimensionado para correto. Aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho uma televisão que não vai estar ligada aqui de jeito nenhum. A televisão está em outro lugar. O notebook, que não vai somado aqui com qualquer outra coisa que eu acrescente nesta extensão, e aqui não é um filtro de linha, é uma extensão, ele não vai ultrapassar o limite, que é só multiplicar 127, né? 127 volts por 10, que são os 10 amperes, vai dar 1.270 watts, que é o limite de potência que ela suportará. Beleza? Vamos ver se eu pego alguma coisa de errado aqui para a gente poder compartilhar com vocês. Aqui eu tenho o hábito, né? Eu tenho várias tomadas na minha casa, eu sempre coloco 2, isso é mania minha, tá? Quando foi feita a reforma, inclusive eu ouvi isso da pessoa que estava responsável por isso. Mas por que você gosta tanto de tomada? Eu falei, porque eu provavelmente vou usar. Porque eu já tinha a ideia de evitar qualquer tipo de adaptador. Então, a maior parte das tomadas aqui em casa, eu mandei fazer dupla, justamente para evitar estar usando adaptadores e filtros de linha. É que nesse caso aqui, essa extensão aqui também, ela fica aqui quando tem aqui, por exemplo, vamos lá, até pouco tempo atrás estava ligada à árvore de Natal. Na árvore de Natal, que também é muito baixíssima amperagem, baixíssima potência, né? Vai o pisca-pisca, vai a ponteira, a estrelinha, aquela coisinha, né? Criança gosta. Então, tudo com baixa potência somado, e ligava os 3 aí também nessa extensão. Eu, particularmente, fiz questão de solicitar em todos os lugares que eu coloquei tomada, ou na maior parte delas, né, não em todos, eu procurei colocar sempre 2. Sempre 2. Porque é muito simples você fazer essa ligação quando você está numa reforma. Você já projeta 2, que fica fácil depois, tá? Mudar isso depois já dá um pouquinho mais de trabalho. E como estava numa reforma, eu falei, ó, põe 2. Ah, mas não tem necessidade, está espalhando muito. Eu falei, põe. Simples assim, põe. Eu acho que quando você coloca a mais e não usa, é menos pior do que quando você coloca a menos e precisa acrescentar depois. Tudo bem? Então, aqui, isso aqui fica na sala.
Aqui também na sala, do outro lado, eu tenho mais duas. Essa tomada que está, que eu fotografei agora há pouco, é a tomada da fonte de alimentação do meu notebook. Tem duas aqui, e atrás do sofá tem mais duas, tá ok? Então, assim, eu sou realmente sistemático, tá? Eu falei, ó, vai colocando. Se eu mudar o sofá de lugar, eu tenho mais duas ali. Tudo bem? Então, não falta. Aqui já é na cozinha. Aqui eu tenho, aqui do lado eu tenho um filtro, tenho a torneira, que é esse tipo de coisa, uma tomada, caso fosse ligar uma torneira elétrica para a torneira aquecida, que nunca foi o caso. E essa tomada em vermelho é 220, aonde está ligado aqui um ventilador, que nesse momento eu não estou usando, mas está ligado, e ele é 220, e está ligado numa extensão, porque a tomada é na cozinha e o ventilador está na sala. Então, estou fazendo toda uma narrativa técnica aqui para vocês. E é apenas uma extensão, tá ok? Que ela sai aqui do outro lado deste rack. Então, eu tenho uma tomada aqui embaixo de duas tomadas de 10 amperes, porém uma é 220. Já pensando numa possibilidade de, em algum momento, colocar uma tomada, uma torneira aquecida. Perfeito? Que nunca utilizei. Mas aqui acima, eu tenho a tomada na cozinha, aqui na área de serviço da cozinha, onde está ligada a máquina de lavar. Percebam a espessura do cabo da máquina de lavar, correto? Essa tomada aqui é uma tomada de 20 amperes. E, ó, reparem que está realmente tudo a vera, né? Está um pouco empoeirada aqui, porque é área de serviço, tá ok? É uma tomada de 20 amperes. Não tem adaptador, tá corretinho. Aqui eu tenho a tomada que eu uso, vou até aumentar ela aqui, ó. Essa aqui é a tomada onde está o forno micro-ondas, que é esta mais grossa, também de 20 amperes. E, opa, olha um cara aqui, meu. Professor, pegamos você no pulo, cara. O que é isso aí, professor? Isso é um adaptador, cara. É um adaptador, é um adaptador. Eu estou ligando aqui, ó, são duas tomadas, uma de 20 e a outra de 10. Porém, não dá para ver aí, ó, esta tomada aqui, este cabo é da geladeira, tá? Eu já explico o porquê deste adaptador. A geladeira, como vocês podem ver, é uma geladeira, uma Electrolux, de um padrão mais antigo, old school. Reparem que ela tem o formato arredondado, diferente das tomadas novas, que são aqui, ó, hexagonais, que se encaixam perfeitamente no espaço da tomada. Essa aqui são as tomadas antigas, que é uma geladeira muito boa, antiga, que não vale a pena trocar, porque ela é realmente muito boa. Então, não tinha como ligar, a não ser que eu tivesse que trocar essa tomada para um formato antigo. Ela é redonda, ela não entra nesse formato hexagonal. Então, eu fui obrigado aqui, para dar alcance, usar um adaptador, mas eu estou adaptando absolutamente nada. É uma tomada de 10 amperes, que está ligando um aparelho de 10 amperes, que a geladeira aqui é de 10. A única coisa é que o formato de encaixe não dava, é redonda e aqui é hexagonal, e não tinha profundidade. Perfeito? Tecnicamente é um adaptador, sim, mas não estou usando para adaptar, e sim para chegar, para conseguir ligar. Não cometi aqui nenhum tipo de infração, mas é um adaptador, sim, correto? Aqui eu tenho uma tomada, um conjunto aqui no banheiro, e eu fiz questão de fotografar bem de perto, e assim, né, eu tenho aqui no banheiro uma tomada de 10 amperes, tá aqui, ó, 10 amperes, né, até 250 volts, e tenho bem evidente aqui, ó, de 20 amperes, vocês estão vendo? Que é justamente para o secador de cabelo, né, das meninas, para elas fazerem lá, para secarem o cabelo dela, para minha filha secar o cabelo das bonecas dela quando ela lava o cabelo das bonecas, entendeu? Isso aqui, ó, tecnicamente está perfeito. Porém, mesmo assim,
algumas vezes, eu já troquei isso aqui uma vez, tá, gente? Ele já derreteu, mesmo sendo de 20 amperes, mesmo estando com o disjuntor correto, com a fiação passada corretamente, ele já derreteu uma vez, eu troquei. Inclusive, troquei por outro fabricante, eu não usei o da FAME. Coloquei um outro terminal aqui, um outro espelho, né? Para ver se tinha um fabricante mais resistente, porque estava dentro das especificações e ele derreteu. Então, aqui, 20 amperes, esse aqui é o de 10. Reparem, realmente a espessura é diferente. Professor, mas por que você fez isso? Porque justamente eu já sabia que ia precisar, né? Quando nós fizemos a reforma aqui, há 7 anos atrás, né? Verdade, 7 anos atrás, eu já pensei nesse tipo de coisa, tá ok? Então, mas mesmo fazendo correto, isso aqui já derreteu uma vez e eu troquei. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho aqui. É a mesma foto. E aqui o meu quadro de disjuntores, tá ok, pessoal? Que fica na entrada da casa aqui, atrás da porta. Eu tenho um disjuntor aqui bipolar, né, duplo, né? Para o caso aqui de uma tomada que eu tenho específica para ar-condicionado, mas que eu nunca liguei. E eu tenho outro aqui que é do chuveiro também, 220 aqui, que está ligado ao chuveiro. O restante aqui eu tenho distribuído tomadas, lâmpadas, tá? Em circuitos diferentes, em ambientes diferentes. Sala, cozinha e os quartos. E eu separo. A única coisa que eu não fiz aqui, deveria ter feito e posso fazer ainda a qualquer momento, é colocar as etiquetas para identificar. Para quando eu for fazer alguma manutenção, por exemplo, vou trocar o chuveiro, eu sei que o chuveiro é aqui, eu venho aqui e desarmo. Mas você pode colocar etiquetinhas, com íconezinhos, com cores, com imagens para você identificar melhor. Por exemplo, agora, nesse momento, se perguntar, cada um desses aqui vai para onde? Olha, eu sei que são circuitos de quartos, né? Cômodos aqui da casa, tomadas separadas interruptores e tomadas separados e lâmpadas, tá? Só que agora, se eu for identificar aqui, eu preciso ir na tentativa e erro para poder saber quem é quem. Se eu tivesse etiquetado, né? Tem umas etiquetinhas que você cola aqui do lado, que só de você visualizar, você já sabe quem é quem. E aí, na reforma, você fala que vai fazer, deixa para amanhã, para depois, passados 7 anos, e não foi feito. E detalhe, tá? Sendo bem verdadeiro, eu não sou um especialista em elétrica, tá? Eu conheço muito mais a parte de fundamento teórico do que a parte de instalação prática. Atrás dessa parede aqui fica o meu banheiro. Eu quis trocar a fiação, situação muito parecida com a do Silvio aí, né? O prédio aqui, ele não é novo, já é um prédio mais antigo. Então, quando nós mudamos para cá, a gente fez uma reforma no apartamento, e a ideia foi reformular também a parte elétrica, porque a gente já percebeu que tinha algumas coisas dando errado. Justamente aquilo que o Silvio comentou acontecia aqui também. Toda vez que usava a máquina de lavar antiga, ela parava de funcionar. O disjuntor desarmava e as tomadas derretiam. Então, no ato da reforma, vamos resolver isso, fazer o negócio direitinho? Dimensiona, né? Tem um amigo nosso que é eletricista que conhece isso na prática, porque eu tenho um conhecimento teórico, mas ele conhece bem na prática. Veio aqui, projetou tudo certinho, mas tivemos uma dificuldade, que era os conduítes, que é por onde passa esta fiação. Para dar um nível de diferenciação e separação ainda maior, precisaríamos ter conduítes mais grossos, para poder passar mais cabos, né? E aí, veja bem, por ser uma obra mais antiga, retirar conduíte e colocar de novo, meu, isso aqui no apartamento é complicadíssimo, tá ok? Então, dentro da limitação aqui, procurou refazer o mais correto possível. O mais correto possível. E aí a gente foi substituindo, aonde foi possível repassar os cabos, foi repassado. Graças a Deus, na parte de geladeira, aonde iria o ar-condicionado, né, que tem lá o ponto na parede, mas a gente não usou, que é esse aqui, também deu para colocar um cabeamento correto da máquina de lavar e nunca mais tivemos problema. Mas o chuveiro eu tive problema. Por quê? Porque simplesmente eu comprei um chuveiro de 7.200 watts. E aí o que acontecia? Desarmava o meu disjuntor. Eu fui até o depósito, conversei com um colega aqui do depósito aqui, ele me falou, olha, você troca o disjuntor, porque ele precisa, né, esse tipo de chuveiro precisa de um disjuntor com uma amperagem maior, mas é necessário também trocar a espessura do cabo. E aí entra a parte do saber e o saber fazer. Eu tenho conhecimento teórico sobre parte elétrica, mas eu não quis me aventurar a retirar o
o cabo, olha, está aqui atrás, tá? Era só simplesmente, eu podia até usar isso como guia, tá? Pegar o cabo que já está, prender no novo, puxar o velho e arrastar o novo para dentro. Mas como eu não confio na espessura do conduíte, vai que eu faça isso, pare no meio e depois não tenha competência e habilidade para resolver o problema e ouvir das meninas a seguinte frase, né? Estava funcionando. Você sabe que isso acontece. Estava funcionando e você mexe, cara, então é melhor não mexer. Então eu hesitei. O que eu fiz? Eu troquei o chuveiro, cara. Coloquei o chuveiro que já estava. Eu tinha comprado o chuveiro novo, voltei para o antigo, que é menos potente e não dá BO. Simples assim. Não quis comprar briga com o chuveiro. Os fios estão aqui. Eu falei, outra hora eu mexo nisso. Falei, quer saber? Deixa quieto, vou arrumar para a cabeça e não vai ficar bom, porque eu não tenho certeza se ia passar por lá. Porque antes de passar, eu coloquei um passador de cabos, né? E não chegou do outro lado, eu não consegui passar um passador, né? Que eu posso não ter experiência de fiação elétrica, mas o Silvio, eu acho que já deve ter feito isso, montar infraestrutura de rede de dados de computadores. A diferença é que você, ao invés de passar um fio para eletricidade, você está passando o cabo de rede. E aí, o que você passa? Você usa um passador, né? E quando você vai colocar o passador e ele não chega do outro lado, você fala, cara, não vou mexer nisso. Se já está obstruindo com o próprio passador, nem adianta insistir com o cabo, vai parar no meio, então, para evitar dor de cabeça, e como eu não tenho esta experiência toda com parte elétrica, deixa como está, volta o chuveiro antigo e teremos um final feliz. E assim foi. Pronto. Bom, mostrei a minha aqui, né? O professor Silvio mostrou o dele, eu mostrei a minha rede elétrica, agora eu quero ver a de vocês, cara. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, deixa eu voltar para vocês. E aí, quem é que vai mostrar as fotos de vocês aí? Quero ver as fotos de vocês aqui, ó. Cadê? Fabiano, Natan, Renan. Cadê a galera? Eu quero ver o trabalho de vocês, quero ver um relato técnico de vocês aí, ó. Nós temos aqui, está no final, né? 20 minutos. Mas gostaria de ver as instalações de vocês, por favor. Ah, professor, vou colocar aí. Opa, por favor. Tá parecendo uma gambiarrinha bonita. Não sei nem por onde eu vou pegar as duas fotos aqui que eu tenho, rapidinho. Eu não posso mandar tudo de uma vez, professor. Eu tô mandando aos poucos. Opa, tranquilo, entendo. Professor, mandei umas duas aí que eu tenho. Não sei se chega a ser gambiarra, mas eu sei que uma chegou a derreter e eu tive até que trocar de tomada, por conta que era o computador e tudo mais. Uma chegou a derreter. Eu não sei por que derreteu, mas eu tava até usando o computador no dia, começou a cheirar queimado, eu achei que era a minha fonte. Aí eu tirei por medo. Não, provavelmente é o adaptador. Ó, tem uma postagem aqui do Natan, ele está falando que onde ele trabalha, o espelho está 9,50 e o adaptador está 6. Tá vendo só, gente? Se a gente parar para raciocinar um pouquinho, tudo bem, não é tão trabalhoso, vale a pena trocar, vale a pena. O preço é muito próximo, 9,50 para 6, não faz muito sentido usar um adaptador, gente. Não, eu não estou vendo as fotos, não está aparecendo para mim aqui, eu não estou vendo. Vocês estão vendo alguma foto aí? Acho que o Fabiano está escondendo o jogo aí, hein, cara. Para mim já subiu algumas aqui, viu, professor? Aqui, então, eu acho que eu tô ruim, porque a hora que você começou a mostrar o seu, Silvio, aquela hora, eu coloquei para atualizar aqui o navegador e aí eu caí. Por isso que eu tinha caído aquela hora que eu não estava vendo. Faz assim, ó, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou abrindo as fotos que o professor Wagner consegue ver, então. Boa. Opa, valeu, obrigado. Tem as minhas já aí. Deixa eu só puxar aqui. Ô, professor Wagner, Oi, pois não. o chuveiro, o senhor podia usar o fio velho para puxar o fio novo.
Então, eu pensei em fazer isso, mas eu achei não quis arriscar. E tá lá, qualquer hora dessas me dá os 5 minutos. Eu falo, nas próximas férias eu faço isso, vai. Boa, boa. Usar ele como passador. Eu cheguei a comentar, mas e aí? Eu falei, vai que dá errado, meu. Falei, ficar sem Professor Wagner, chuveiro. esse daqui é o meu quadro de distribuição dos sonhos. Olha o tanto de disjuntor que cabe, olha o tanto de eletrodutos disponíveis. Isso aqui é um sonho. Ah, e tá legal, até aparentemente tá bem feito, Silvio. Não tá Tá? ruim, Não, esse daqui tá momento de satisfação. Foi Ó, TCC do curso lá, o Silvio? Não, esse aqui não, esse é do Natan. Não, do Fabiano, desculpa. Do Fabiano? Opa! Fabiano. Tá legal, Fabiano, hein? Esse aqui tá show. Falta terminar ainda, professor. Aí esse aqui o Vinícius mostrando a tomada que derreteu. Pô, a tomada tá parecendo com a minha, pô. É. Aqui é o computador dele, né? O que tá ligado. O Fabiano aqui mandou outra com filtro de linha também. Carregador de celular. Carregador de celular puxa muito pouco, amperagem baixa, a potência muito baixa também, tranquilo, não dá problema. Aqui, ó, o ventilador usando a extensão, que é só para estender o tamanho do fio, tranquilo. Também bonito. Ô, professor, eu coloquei tanta tomada na minha casa, mas não coloquei nenhum espelho ainda. Aí tô usando isso aí, ó. Como é que é? Desculpa, eu não ouvi, Fabiano. Coloquei tanta tomada na minha casa, porém não coloquei os espelhos ainda. Aí eu uso a extensão. Ah, tá certo, mas isso aí coloca, né? Coloca, uma hora coloca. Próximas férias. Mais um filtro de linha. Carregador de celular. Esse aqui provavelmente é um carregador de notebook. Filtro de linha tá dentro também dos padrões. Correto, filtro de linha. Opa, isso aqui não tá me Opa. chegando bem. Opa. Pode isso, Arnaldo? Esse daqui ainda vai. Aqui temos pelo menos um interruptor, né? Não sabemos se temos ou não. Não, peraí. Tem que inverter isso aí, pô, porque é o filtro de linha em cima do Benjamin, tem que ser o contrário, então. Coloca o filtro de linha na tomada e aí você joga o Benjamin, porque aí você fica pelo menos tendo o fusível do filtro de linha, Sim. que aí fica menos, você minimiza o problema. Pode isso, Arnaldo? Porque aqui, ó, ele tem aparentemente duas tomadas. Ele coloca esse T aqui, vai liberar essa, e ainda vai ficar. Ô, professor, sim. É que assim, ó, a tomada que a preta liga a TV. Aí o branquinho aí, eu deixo só no notebook. Aí quando acaba a bateria, eu ligo o botãozinho aí, entendeu? Entendi. Mas o que só fica ligado o dia inteiro é a TV, né? Mas ele tem fusível, esse branquinho, ou não? Ele só tem um interruptor? Não sei. Ele deve ter o fusível, então. Se ele tem um fusível, o que acontece? Você tem um filtro de proteção aqui. E aí seria legal você ligar ele primeiro, caso fosse possível, né? Você teria um pouquinho mais de amparo aí. Então, é que, tipo, se eu deixar assim, aí o notebook fica o carregador ligado o dia inteiro, sabe? Aí a tomada é tudo atrás da estante aqui, até eu ficar colocando, tirando, entendeu? Por isso que eu deixo assim. Mas qualquer coisa eu mudo aqui. Entendi. É mais ou menos como eu aqui. Algumas coisas ficam para as próximas férias. É igual eu, o meu segundo filtro de linha, eu desligo com mais frequência. O primeiro não, ele fica ligado direto. O segundo, eu costumo desligar ele de vez em quando, dependendo se eu não estou usando os equipamentos que estão nele, eu desligo. Esse aqui, agora vamos pro da Juliana. Ih, Arnaldo! Opa! Ô, Arnaldo! Chama o VAR. Aí, vamos deixar não. Aí vai... né, tecnicamente não... 1, 2, 3, 4. Aí a sugestão, né, Silvio? Sugestão, né? Um filtro de linha aí resolveria o teu problema. Um filtro de linha. Seria Ficaria correto. Com quantas portas aí? Porque acho que ele 4 ou 5, né? O ideal seria 5 para deixar uma disponível, né? Já que Exato, aqui já tem carregador de celular. Projetando para mais, né? Sim.
Aqui em casa só tem essa. As outras tomadas não usamos muito. E quando usamos, é só o carregador conectado. Filtrinho de linha aí ajuda. Seria uma boa sugestão, não é caro, né? Extensão Olha, não, tá um filtro conectado de na linha. fritadeira elétrica. Não, a fritadeira elétrica, para ela ter uma resistência, ela puxa, ela puxa um pouco mais, então a potência alta é bom observar, que ela tem resistência. Geralmente, esses dispositivos que usam resistência, né? Observa a potência, preste atenção, que aí você pode estar ocorrendo num problema. Toma cuidado. Uma fritadeira elétrica, televisão, um aparelho da televisão de canais e uma extensão. Um desses cabos ainda é uma extensão? Não. A fritadeira elétrica aí sim, a fritadeira elétrica, repito, por ter a resistência, ela costuma ter uma potência maior, e é onde você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque até a extensão para uma fritadeira com resistência, você pode derreter o cabo. É bom, se você puder ligar isso numa forma diferente, seria recomendável, sim. Se bem que aí tem um cabo super grosso, né? Isso aí é um cabo de quê? De 9 milímetros, isso aí? Tá parecendo um DG da televisão. Eu acho que esse aqui seria o quadro de distribuição. Esse aqui talvez é uma extensão. E é assim, pela espessura desse cabo, você pode ligar aí um trio elétrico, cara. Dá para trazer Ivete Sangalo aí. Que é um cabo bem grosso, então ele suporta, né? Esse aqui era um quadro, né? Bom, aí, um quadro que só tem 2 conduítes. Aqui, aí a gente sai da esfera técnica, nesse caso aqui, né? E a gente pode apelar para a fé. Fazer uma oração aqui para essa instalação aí, cara. Com todo respeito, claro. Vamos ver esse aqui. Um pouquinho mais de zoom para ficar melhor para visualizar. Aí um filtro de linha também resolve, né? Filtrinho aí, 4, 5 portas já, né? Daria um aspecto um pouquinho mais formal aí, mais seguro, né? Que dependendo do que fita isolante para garantir que o Benjamin não vai desconectar da extensão. Sim, aí é aquela questão, né? Não tem como você falar que não quis fazer isso, né? Porque você confirmou a intenção, né? Você deixa claro que tem até uma certa, digamos assim, está orgulhoso disso aí, né? Um filtro de linha, pô. Tranquilo, ó. É o estilo Darth Vader, né, cara? Aqueles belos. Eu particularmente só aconselharia colocar essa tomada aqui na ponta, já que ela é inclinada, né, para não ficar empurrando a outra. Fora isso, tá perfeito. Sim. Bacana. Vamos ver o que mais temos. Meu quarto. Tem disjuntores, são todos guardados para instalar. Uma tomadinha com 3 aqui bem embaixo do rack. Deve ser algum aparelho de televisão, algum aparelho de internet. É um Benjamin? Um Benjamin ou é um filtro de linha? É um Benjamin. Né? Esse é Benjamin. Vamos lá. Benjamin, aí você tem aparelhos também que não consomem muito, né? Tecnicamente não vai dar problema, né? Mas o filtro de linha, como sempre, é aquilo que se recomenda, né? O filtro de linha. Embaixo do painel da sala, onde está ligada a TV, aparelho de PTV, a extensão que está ligado ao computador do meu filho. Tranquilo ainda, não está dos piores. Sim, porque todos os aparelhos que têm um consumo, uma potência não muito alta, né? Não vai sobrecarregar aí, não passa dos 1.270 watts, né? É o que eu comentei, né? Equipamentos eletrônicos, eles têm um menor consumo. Equipamentos elétricos, né? Que são motores, que são resistências, esses vão puxar mais. Sim. Né? E no caso, né, Silvio, como a gente está mencionando aqui, todo aparelho que tem resistência, né? Uma fritadeira... os que usam esse mecanismo, a resistência, aquela molinha toda torcidinha que vai aquecer, aquilo puxa bastante corrente. Agora, se for, por exemplo, um outro tipo de dispositivo que não usa esse tipo que não use resistores, né, que não use resistência, no caso, também já não puxa tanto. Essa extensãozinha aqui é antiga, hein?
Sim, sim. Você vê que o Eu tô padrão vendo... dela aqui, ó, nem é o novo, né? Não, e eu tô vendo um cabo, parece grosso aqui, né? Esse cabo do lado Sim, direito, esse né? daqui, aparentemente é até um de 20 amperes esse daqui, viu? Exatamente. Isso aí tem cara de geladeira, máquina de lavar ou um forno micro-ondas, algo mais potente, né? Sim. É, Bom, tomada do né? meu notebook com o ventilador da minha irmã. Ah, erramos. Caramba. Bem, parece potente aí. A fritadeira só ligamos quando vamos usar. Fora isso, ela fica fora da tomada. Thiago, são dos padrões. É isso aí, pessoal. Legal, pessoal. Legal a troca de experiência aqui. E assim, né, gente? Acho que o Silvio concorda comigo. A gente pode até, em algum momento, fazer algum tipo de descontração, mas é um assunto que a gente faz também. A ideia é para reforçar aqui o sentido da coisa, né? Tem algumas questões de ordem técnica que, como nós comentamos, né? Dentro da esfera profissional, quando você vai instalar algo, ou você está atendendo um cliente, tem algumas coisas que você tem que sim seguir ao pé da letra, né? Até para garantir, né? Para dar garantia do que você está fazendo, né? E dentro de casa, se você puder também seguir, melhor. Mas aí é com você. Ninguém, veja bem, vai aqui cobrar de você mesmo algo, né? Mas na esfera da prestação de serviço, ou quando você está dando, digamos assim, uma orientação, orientar tecnicamente correto, porque isso tem a ver com a funcionalidade do aparelho, tem a ver com a vida útil, com a qualidade do uso, e se for você que estiver instalando, vai, né, naquela questão, como eu sempre digo, credibilidade não tem garantia, né? Você instalou algo que tecnicamente pode vir dar problema e dá, depois você tem que também dar o suporte, né? Mas é nesse sentido, eu acho que são situações que quando a gente passa a saber e tem a possibilidade de ajustar, por que não, né? Conhecimento é algo que tem que, de alguma forma, começar a modelar o nosso comportamento, principalmente quando a gente passa a entender que aquilo vai melhorar o funcionamento. Mas bacana, legal a interação de vocês, é um assunto que poderia ficar apenas na exposição e a gente tem aí uma troca, né? Eu acho legal, eu sou favorável a esse tipo de coisa. Da minha parte, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Professor Silvio, fique à vontade para as suas considerações. Eu só agradeço, né, pela participação de todos. É muito gostoso assim, essa troca, esse bate-papo. Eu um pouquinho mais do que o professor Wagner, eu tenho conhecimento, eu tenho um curso profissionalizante de eletricidade residencial. Então, assim, eu me aventuro em passar cabos, né, em desbravar um pouco mais. Eu acho que eu não tenho tanto conhecimento técnico quanto ele. Eu sei toda a questão dos cálculos, tudo, mas assim, eu acho que o mais importante é aquilo, você ter um conhecimento básico para você não ser enganado por alguém que vai chegar e falar, olha, você fez certo, não, você fez errado, olha, eu vou fazer o certo para você e vou cobrar tanto, né? Eu acho que isso é o que te vai dar uma maior garantia, né? Procurar saber o que é o certo, para você conseguir cobrar lá na frente. Mas é isso. Muito obrigado pela Exatamente. participação de todos. Professor Wagner. Opa, tranquilo da minha parte, Silvio. Mais uma vez também agradeço todo mundo pela atenção. A gente sabe que 5 aulas na mesma noite, quando a turma participa do começo ao fim, a gente agradece pela atenção, pela predisposição de vocês. Na sequência, a gente disponibiliza aqui o formulário para frequência e na semana que vem estaremos de volta aí, se Deus quiser. Pessoal, boa noite, obrigado pela participação, pela atenção de vocês. Até a próxima, professor Silvio também, boa noite. Opa, boa noite a todos, uma boa semana. Valeu, deixa eu terminar aqui a gravação, parando a gravação.